E vamos dar continuidade à nossa tarde, né, de palestras, chamando imediatamente para conduzir a palestra intitulada O Efeito Escola e as Relações com as Desigualdades Educacionais. Temos o privilégio de apresentar Michael França e Luiz Eduardo Garcia, por gentileza. Michael França é doutor em Teoria Econômica e colunista e editor da Folha de São Paulo. É pesquisador do INSPER e coordenador do Núcleo de Estudos Raciais da instituição. Foi pesquisador visitante na Universidade Columbia, Universidade Stanford. Luiz Eduardo integra o Observatório da Educação do Instituto SESI de Formação de Professores. Cientista social e economista, é doutor em Ciência Política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutor em Desenvolvimento Econômico na PUC, pesquisando aspectos ligados à desigualdade educacional. Nossa metodologia durante a tarde, após a palestra, né, dos nossos convidados, vocês podem fazer as perguntas que o nosso pessoal de apoio vai buscar até o local de vocês e a gente divulga aqui, tá certo? Então, obrigado. Olá pessoal, boa tarde. Bom, para mim é um prazer enorme estar com vocês aqui nessa tarde para essa conversa. Eu gostaria de primeiramente começar agradecendo o convite. É a minha primeira vez aqui em Porto Alegre e eu estou sentindo que o pessoal é muito receptivo. Estou tendo uma ótima estadia aqui e eu gostaria também de parabenizar o pessoal pelo evento, tá? E a ideia de hoje é... Obrigado. A ideia de hoje é conversar sobre algumas coisas, alguns assuntos sobre desigualdades educacionais. A gente não vai conseguir aprofundar muito aqui em todos os aspectos que impactam a desigualdade educacional, tá? Mas minha ideia aqui é trazer alguns aspectos que às vezes ficam um pouco distante do debate público e é uma questão relativamente importante da gente parar para pensar e refletir. Então, a ideia aqui é muito mais trazer reflexões desses aspectos, desses novos contextos, dessas novas transições, do que entrar profundamente em tópicos específicos, tá? Então, eu gostaria de começar aqui com vocês uma conversa rápida sobre a dinâmica da demográfica, tá? Da dinâmica demográfica. O que a gente tem no país já faz algum tempo é um diferencial de fecundidade. Tá? O que seria isso? Se a gente pega lá desde a década de 60, a gente tem que as mulheres mais escolarizadas acabam tendo menos filhos e filhos mais tarde, enquanto as mulheres menos escolarizadas acabam tendo mais filhos, né, e filhos mais cedo. Então, isso vai tendo um efeito ao longo do tempo significativo na desigualdade socioeconômica e também efeitos na educação, tá? Se a gente pegar, por exemplo, a década de 60, em média, as mulheres mais escolarizadas, de maior renda, tinham ali em torno de um filho. E tinha um filho em torno ali dos 35 anos. Enquanto as menos escolarizadas, dependendo da região, poderia chegar a 4, 5 filhos, tá? E a gravidez, você tem uma alta gravidez na adolescência, tá? Ali com 19 anos, 20 anos de idade. A gente olha para a década de 90, esse padrão ainda está aí, tá? Diminuiu um pouco a fecundidade das mulheres menos escolarizadas, foi ali para em torno de 3, 4 filhos, mas ainda estava. Se você olha recentemente,
esse padrão ainda está, evidentemente, numa dimensão menor, mas em regiões mais periféricas do país, você tem uma alta taxa de gravidez na adolescência, tá? E não só isso, como as adolescentes das regiões mais periféricas vão ter ali 2 a 3 filhos, dependendo de onde que você olha para a região e o recorte que você faz por escolaridade e renda. Isso tem uma implicação grande, porque se você imagina o Brasil, que é um país que a gente tem uma baixa mobilidade social, é um país que a gente ainda não está conseguindo fazer as políticas públicas impactar de fato a vida da população, no sentido de criar ascensão social. Esse perfil reprodutivo vai implicar uma reprodução das desigualdades ao longo do tempo, tá? Ou seja, se você tem que aquela parte da população mais escolarizada está cada vez tendo menos filhos e postergando a idade que tem os filhos, enquanto a região mais as mulheres mais vulneráveis, as famílias mais vulneráveis estão tendo filho cedo e mais filho, essa conta em última instância vai implicar que no perfil reprodutivo da população você vai aumentando a composição daqueles que vieram de origem socioeconômica mais favorecida, tá? E ao longo do tempo, isso pode fazer com que a taxa de pobreza, né, se amplia em determinadas regiões, meramente por um fator demográfico, tá? E além disso, isso vai ter uma implicação significativa na acumulação de capital humano ao longo do tempo e no crescimento da economia. Se a gente não conseguir melhorar o nível educacional da população mais desfavorecida, o que acontece é que no conjunto, né, na composição da população, você está jogando a acumulação de capital humano para baixo, tá? Então, se for parar para pensar nesse mecanismo fora da escola, o que a gente deveria fazer, pensar como política pública? Primeiro, famílias mais escolarizadas, famílias de maior renda, muitas vezes estão tendo dificuldade de ter filhos. Tá? Muitas dessas famílias, por exemplo, as mulheres por conciliar carreira e maternidade, a pressão da reprodução recai muito sobre as mulheres, elas estão abandonando, muitas vezes, ou a carreira ou a maternidade. Tá? E isso implica o quê? Implica que a população mais escolarizada vai ter mais dificuldades de se reproduzir, né? E, consequentemente, isso vai afetar a acumulação de capital humano da economia ao longo do tempo. Então, a gente precisa pensar em políticas públicas tanto para a população mais escolarizada, de maior renda, tá? Que não tenha mais esse desafio tão acentuado em conciliar carreira e trabalho, e a gente tem que olhar para as mulheres mais favorecidas, para as famílias mais favorecidas, e também criar melhores políticas públicas para que elas consigam melhorar, né, ajustar seu perfil reprodutivo. A gente está falando de um país que muitas mulheres favorecidas, por exemplo, não têm acesso a DIU, que não têm acesso à informação, que o postinho de saúde, às vezes, chega lá e não vai ter condições básicas ali para tratar saúde reprodutiva da mulher, tá? Então, esse mecanismo da dinâmica demográfica é algo que muitas vezes a gente não vê no debate público e é algo que vai impactando tanto a educação ao longo do tempo, quanto também o desenvolvimento socioeconômico das regiões, tá? No caso aqui do Rio Grande do Sul, por exemplo, e do Sul, a gente tem que já faz algum tempo que a taxa de fecundidade está abaixo do nível de reposição. Isso vai levar um outro desafio que eu vou comentar agora, que é o seguinte: a gente tem na sociedade também um aumento da expectativa de vida da população. O que isso implica? Isso implica que a população vai se envelhecer ao longo do tempo. O percentual da população jovem vai diminuir ao longo do tempo e o percentual da população mais idosa vai ampliar, tá? E isso vai ter uma série de implicações. Uma delas é que a gente vai ter que trabalhar mais tempo,
Tá? Cada vez mais, por exemplo, a Previdência, a tendência é ir jogando a idade da aposentadoria mais para frente. E, além disso, a gente sabe que, com o envelhecimento da população, amplia os gastos, por exemplo, com saúde e com a própria Previdência. Tá? Então, por exemplo, o caso aqui do Sul, do Rio Grande do Sul, se for olhar, essa transição demográfica já está batendo na porta já faz muito tempo, porque a fecundidade aqui caiu, abaixo do nível de reposição já faz um bom tempo, e o envelhecimento da população já vai começar a cobrar as suas contas em breve. Tá? E se a gente não conseguir, nesse rearranjo demográfico que está acontecendo, tornar a população mais jovem mais produtiva, a gente vai ter cada vez mais problemas lá na frente, na ponta. Tá? Então, por exemplo, o Brasil, hoje em dia, não tem uma miséria na velhice, vamos dizer assim, muito acentuada. Tá? Dado todos os programas do governo de transferência, aposentadorias, etc., a gente diminuiu muito a miséria na velhice. Mas isso pode mudar ao longo do tempo, porque conforme você vai pressionando os gastos, pode ser que lá na frente, por exemplo, quando muitos daqui fossem se aposentar, a aposentadoria vai estar valendo migalhas. Tá? Então, se a gente não conseguir tornar a população mais jovem mais produtiva, é bem possível que a gente comece a retornar no Brasil, daqui a alguns anos, o que a gente chama de miséria na velhice. E a gente tem um outro desafio que é vindo do progresso tecnológico. A gente tem um processo de automação bem acelerado no mercado de trabalho. Essa automação está excluindo vários postos de trabalho. E, principalmente, esses postos de trabalho da população de menor nível de qualificação. O que a gente está observando é o que a gente chama atualmente de um novo perfil da pobreza. O que seria isso? Se no passado, por exemplo, você tinha bastante indivíduos que às vezes trabalhavam, mas tinham uma renda relativamente baixa, e essa renda baixa fazia com que eles estivessem ali na pobreza, atualmente, com a mecanização, a automação, a gente tem esse novo perfil da pobreza que as pessoas não estão conseguindo nem trabalhar, porque tem um nível de qualificação muito baixa. Tá? Então, pega, por exemplo, um exemplo clássico no Brasil, que é a migração nordestina, né, do pessoal do Nordeste indo para o Sudeste. Para São Paulo, por exemplo, trabalhar em ocupações de baixa qualificação. Por exemplo, trabalhar na agricultura como lavrador ou em serviços braçais. Com a empilhadeira, a mecanização da agricultura, basicamente esses postos terminaram. Então, na sociedade atual, o que a gente percebe é que aquelas ocupações com nível de qualificação muito baixo está sendo progressivamente excluídas. A gente está aumentando o prêmio salarial para as ocupações de maior qualificação, tá? E isso tem gerado uma desigualdade brutal, não só dentro dos países, mas como entre os países, tá? Então, se a gente não conseguir também avançar no nível de educação da população, o que vai acontecer é o que a gente está presenciando agora. O Brasil está ficando cada vez mais para trás. E, por fim, isso tudo, quando a gente olha o cenário educacional, a gente tem vários desafios que a gente ainda não conseguiu endereçar. Por exemplo, a população que não trabalha e nem estuda no Brasil ampliou de forma significativa com a pandemia. Já era uma população grande e é uma população que ampliou ainda significativamente. Na hora que você olha para os jovens, o que está acontecendo com os jovens? O que está acontecendo que a nossa evasão escolar é tão acentuada? Existem vários motivos. Quando a gente olha para os dados, a gente vê que a gravidez na adolescência impacta muito a evasão escolar.
a gente vê que muitos jovens estão largando as escolas porque precisa trabalhar, só que eles largam a escola porque precisa trabalhar, e na hora que vai para o mercado de trabalho, não encontra trabalho porque são desqualificados, porque tem um baixo nível de qualificação. E aí eles ficam fora da escola e fora do mundo do trabalho. Então, com isso, a gente está perdendo uma geração imensa. E é uma geração imensa que, assim, se a gente não recuperar, é possível que não vai ter aposentadoria, pessoal. E, além disso, um dos motivos que faz com que essa população deixe a escola também é o baixo retorno esperado da educação. Porque, convenhamos, os jovens muitas vezes vão para a escola, vê uma educação precária, não aprende muita coisa, e na hora que olha ao seu redor, não vê que, em determinados contextos, pode não ver aquilo como uma possibilidade de ascensão social. Porque a segregação no Brasil é tão acentuada que muitos desses jovens não têm modelos sociais para se espelhar. Tá? Então, às vezes, o melhor modelo social para esses jovens vai ser aqueles que estão na periferia e às vezes, em determinados casos, até atividade criminal. E, além disso, a gente tem esse desafio maior que foi a pandemia, né, que também gerou aí uma geração de crianças e adolescentes que saíram da escola. Além disso, a gente tem uma desigualdade brutal entre sistema público e privado, que é conhecido, mas que às vezes não é tão conhecido, é a brutal desigualdade no próprio sistema público. E às vezes o que não é tão conhecido também é a brutal desigualdade que a gente tem em termos de raça e gênero na educação brasileira. E antes de entrar estritamente no tema de desigualdade racial e de gênero, eu acho que tem que passar por uma pergunta que às vezes não está cristalina na mente de muitos, que é: por que a gente olha para a desigualdade racial e para a desigualdade de gênero? Muita gente acha que a desigualdade racial e a desigualdade de gênero, por si só, já vai explicar. Já é uma motivação base para explicar a gente entrar nesse debate. Quanto, na verdade, não é. O pressuposto central de um debate racial, de um debate de gênero, é o viés. O que é o viés? As pessoas não são percebidas e tratadas de formas equânimes. A raça, o gênero, a classe social afeta a maneira como as pessoas são percebidas e tratadas. E esse viés vai gerando um benefício sistemático para alguns ao longo do tempo, enquanto vai gerando custos para outros. Se as mulheres, os negros, os indivíduos de baixa renda vão ficando para trás, é por causa que eles estão pagando esse custo ao longo da vida do viés racial, de gênero e social que a gente tem latente na sociedade brasileira. E o que muita gente não percebe no Brasil é que esse viés muitas vezes não é explícito. Não é uma expressão explícita do machismo, não é uma expressão explícita do racismo e não é uma expressão explícita de um viés de classe social. A gente tem na sociedade brasileira as formas indiretas e inconscientes de manifestação de vieses. E a partir do momento que a gente começa a entender melhor esses mecanismos discriminatórios, é que a gente vai conseguir criar uma sociedade cada vez mais equânime e uma sociedade que todos os indivíduos, independentemente da raça, gênero e classe social, consiga desenvolver todas as suas potencialidades. E uma coisa que o brasileiro muitas vezes esquece, não entende, é que esse debate é um debate de toda a nação. A partir do momento que a gente tem uma população extremamente pobre e que está ficando para trás por causa desses vieses, isso afeta todo mundo. A gente deixa de ser uma nação próspera, a gente deixa de enriquecer coletivamente por causa desses vieses. E aí, quando a gente olha os dados, a gente consegue entender um pouco das forças desses vieses. Então, por exemplo, em todos os estados do Brasil, a média de aprendizado do 5º e do 9º ano ampliou
no período de 2007 e 2019. Todos os estados ampliaram. Mas em todos os estados também, o gap racial entre brancos e negros ampliou. Em todos, no período. E o Rio Grande do Sul é o grande campeão em ato de desigualdade racial. O Rio Grande do Sul, para quem não está vendo, está aqui embaixo. Essa última setinha aqui. Ó. É de longe o estado mais desigual entre brancos e negros na educação. Seguido por Espírito Santo, depois Santa Catarina e depois meu estado natal, Minas Gerais. Quando a gente olha ao longo do tempo, a gente percebe também que o quê? Todos os grupos estão ruins, pessoal. Brancos também está muito ruim, tá? Só que brancos está melhorando um pouco mais rápido do que os demais grupos. Mas brancos também está muito ruim. E quando a gente olha aqui ao longo do tempo, a gente percebe que está melhorando, mas o incremento é muito baixo. A gente tem um nível significativo, brutal da população que tem conhecimento insuficiente. Bom, por fim, para finalizar, eu gostaria também de convidar vocês, a gente do Núcleo de Estudos Raciais está lançando um livro, no dia 27 de outubro, lá no INSPER, no centro que eu sou coordenador, a gente vai estar fazendo um lançamento. Esse lançamento também vocês podem acompanhar de forma online. Nele, a gente traz esses números da desigualdade racial no Brasil, olhando para os últimos 80 anos. 80 anos não, olhando da década de 80 até o período recente. A gente olha para a questão racial e um pouco de gênero também. E o que a gente percebe é o seguinte, nos últimos 40 anos, quando a gente olha várias métricas no Brasil, o que a gente observa é que a gente avançou quase nada em termos de inclusão. A gente teve governos da esquerda, a gente teve governos da direita, a gente teve redemocratização e a gente está falhando miseravelmente quando o assunto é incluir mulheres e negros na economia. No mais é isso, obrigado. Boa tarde. Eu gostei do método do Michael, assim todos conseguem observar a gente. Então resolvi ficar em pé também, apesar de não ter a mesma altura, não ser tão privilegiado nesse aspecto. Tá bem? Bom, queria agradecer a oportunidade, o espaço e a atenção de vocês, né? A gente vai apresentar agora um trabalho que vem sendo elaborado no Observatório SES da Educação. Tá? De certa forma, a gente vai olhar, o Michael aqui apresentou um dos aspectos da desigualdade, talvez o aspecto mais relevante, e a gente, de fato, verifica que a questão socioeconômica ela é extremamente impactante no desempenho acadêmico, digamos assim, dos alunos, né? Mas a gente queria aqui trazer um outro olhar, que é o olhar da escola, dos fatores escolares. Então, a gente vem desenvolvendo